Deus nosso Pai, de amor e bondade, né, de misericórdia, nós te agradecemos por mais essa manhã, né? Pelo sol que está saindo, por tudo que Deus nos dá pela nossa vida. E agradecendo também essa oportunidade de estarmos aqui, tentando nos esclarecer, nos entender um pouquinho, né, dessas leis de Deus que vêm nos fortalecer, né, para um dia melhor, para uma vida melhor, né? Com essas passagens difíceis, nós sabemos que com as passagens difíceis que nós aprendemos, né? Então, vamos sempre agradecer a nossa vida, a essa oportunidade de estarmos aqui, nos conectando, lembrando as leis de Deus, né? Que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre nos amparando, nosso anjo de guarda, nosso mentor, que vem, esses amigos espirituais que vêm em nome de Jesus, e está sempre nos auxiliando nos momentos difíceis, nos inspirando. Que a graça de Jesus esteja com todos, que seja um dia de paz, de harmonia, né? Muitas pessoas viajaram, né? Que também aproveite esses dias, não só para aproveitar a beleza, né, do lugar, mas também para meditar, para ter um final de semana em paz, em harmonia. E assim nós damos por começado nosso estudo, a nossa troca de experiência, né? E seja feita sempre a vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus. E o tema de hoje, adoração e fraternidade. Aqui ele vai nos chamar a atenção para a forma que a gente normalmente usa para adoração a Deus, para a maneira como a gente louva ao Criador, a maneira como a gente usa a nossa fraternidade também, de que forma nós somos fraternos. Então são essas duas situações que ele vai nos chamar a atenção. E começa com a seguinte parte. Ora, temos de parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João, capítulo 4, versículo 21. E Emmanuel continua aqui embaixo. Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com maestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo.
seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nessa frase aqui, temos um resumo do que Jesus veio trazer para cada um de nós, que seria a simplificação dos 10 mandamentos, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente já estudou, já viu muitas vezes que esta frase simples resume tudo aquilo que está escrito nos 10 mandamentos, né? E Emmanuel vem aqui, através desse texto, mostrar qual é a forma que nós podemos estar cultivando, a forma como nós podemos estar usando para adorar a Deus e ao próximo, né? Na primeira parte, ele vai aqui mostrar para a gente o que a gente normalmente faz, a maneira como nós realmente agimos no nosso dia a dia. Ele está nos chamando a atenção exatamente para isso. Como é que eu faço para adorar a Deus? Qual é a forma? Como eu faço para ajudar o próximo? E Emmanuel continua aqui embaixo. Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Como a gente vê isso com tanta frequência, né? São templos monumentais, catedrais primorosas, santuários ornamentados de ouro, de pedras preciosas, tapeçarias, estátuas magníficas. Como são bem feitos esses templos usados para adoração a Deus? Então, são tantas as riquezas que muitas vezes enchem os olhos da gente e faz com que a gente esqueça da alma. Mas essas coisas, elas não vão encher o nosso espírito, não vão tirar a fome daquele que está na rua. Então, olha como existe um contraste nas situações. Isso vem desde os primórdios dos templos, desde quando se começou a montar os templos. Todos eles eram tão ricos, tão cheios de luxúrias, e a alma em si, a humanidade em si, o amor ao próximo em si, e a gente ainda guarda tudo isso dentro de nós. São sentimentos que, de certa forma, não estão tão distantes como a gente vê, né? A gente ainda continua com esse negócio de adorar imagens, adorar os templos grandiosos, de querer estar dentro daquelas situações, né? Então, quanto maior o templo, quanto mais suntuoso, quanto mais rico, mais poderoso era o Deus que ali habitava, ou os deuses que ali habitavam, né? Era essa forma que a humanidade tinha. E ainda hoje, de certa forma, a gente cultua isso, né? A gente vê muitas vezes, quando a gente está em atividade nas nossas casas espíritas, quando vem alguém pela primeira vez, se a gente parar para observar a fisionomia da pessoa, na maioria das vezes é de decepção. Por quê? Elas estão vindo de uma igreja bonita, grandiosa, onde as pessoas estão ali com o seu melhor sapato, com a sua melhor roupa, seu melhor perfume, né? E chega numa casa espírita, principalmente como a nossa, pequena, simples, bancos duros, não confortáveis, e aí se decepciona de cara, já fica decepcionado. Por que é tão simples? Por que é tão pequena? Porque a gente está dentro de nós, somos todos nós. Dentro de nós tem aquela coisa da grandiosidade, da aparência, do bem-estar em sociedade com aquelas pessoas que estão ali com muitas, de certa forma, mostrando uma certa luxúria dentro de cada um de nós. Então são coisas comuns que a gente faz. E o que acontece? É dessa forma que a gente começa a construir nossos templos, nos preocupando com a parte material, com a parte visual, e não se preocupando com mais a atenção com a alma, né?
a alma sempre fica um pouco de lado. E continua Emmanuel. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Olha, é normal a gente ver muitas vezes alguns religiosos com aquelas orações gigantescas, exaltando a Deus de forma tão maravilhosa, né? São preces tão comoventes, tão longas, às vezes parece até um poema, não é nem uma prece, né? E acaba, de certa forma, tirando o foco do que é realmente. Porque o que é uma oração? Principalmente uma oração no início de uma palestra, no início de um estudo. É um agradecimento ao Pai Celestial pela oportunidade que a gente tem de estar ali junto, pela oportunidade que a gente tem de procurar se melhorar um pouco. Mas a gente geralmente vê umas grandes preparações para esses eventos, quando existe um evento desse tipo, são muito grandes, né? Mas será que essas preces elas estão realmente saindo do coração daquelas pessoas que estão ali falando? Então a gente lembra do exemplo de Jesus, quando ele estava naquele templo lá, onde tinha um fariseu orando, de forma brilhante, e gesticulava e agradecia a Deus, Pai Celestial, falando alto, hein? Enquanto que lá na escadaria, lá fora, tinha um pobrezinho de joelho, uma oração simples, calado, talvez até com medo de ser expulso dali. Não tinha como comprar uma oferenda para entrar no templo, que naquele tempo tinha que ter uma oferenda para entrar no templo, né? E enquanto o fariseu estava lá, gritando, exortando a Deus mil maravilhas, né? E Jesus então pergunta aos apóstolos, né? Qual seria a prece que estaria realmente agradando a Deus? Os apóstolos, como ainda numa vibração um pouco inferior naquela época, ainda conectados ao visual, ainda conectados àquela coisa da aparência, foram bem claros e seguros. Ora, Senhor, é claro que é aquele que está ali, você não está vendo o tamanho da fé daquele homem, quanto ele está gritando, quanto ele está exortando a Deus, e Jesus olha para eles e fala: em verdade vos digo, que a prece daquele rapaz que está lá fora na escadaria é bem mais ouvida pelo Pai Celestial do que a desse que está gritando ali aos quatro ventos, porque aquele que está de joelho lá, ele está orando de coração, ele está pedindo porque está dentro do coração dele. Enquanto que o outro, se vocês observarem, de vez em quando ele para olhar se as pessoas estão olhando para ele. Então são preces para chamar atenção. E é assim, pessoal, que a gente geralmente faz na nossa vida, né? A gente gosta de aparecer, está dentro de cada um de nós essas coisas. A gente não se dá muita conta, mas a gente gosta de aparecer. Mesmo nós espíritas, que já temos uma visão mais ampla, a gente fica contente quando alguém vem elogiar, quando alguém vem bater, como é que se diz? Bater no nosso ombro, dando parabéns por muitas coisas, né? E a gente não se dá conta muitas vezes que o sentimento é o que vale, aquela coisa que está dentro do coração é que vai agradar a Deus. E a gente ora, nem sempre para Deus, ora muitas vezes para aparecer, para se engrandecer. É dessa forma que Emmanuel chama atenção para a maioria de nós, não são todos, lógico, a gente não pode generalizar, mas a maioria de nós ainda age dessa forma, né? Nesse momento, então, foi que os apóstolos pediram para que Jesus ensinasse a eles a orar. Então, meu Senhor, nos ensina como orar, né? Eles ficaram abalados com aquela resposta de Jesus, que eles tinham realmente a fé que era o fariseu que estava mais próximo de Deus. E foi então que Jesus chama a atenção deles com aquela frase, aquele ensinamento. Que Jesus falou para eles? Que quando quisessem realmente orar, se conectar com Deus, entrassem na sua sala, trancassem dentro do seu quarto e em silêncio orassem ao Pai Celestial, que ele lá estaria ouvindo cada uma desses pedidos, dessas frases, né? E continua Emmanuel.
tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Olha, como nós temos no nosso dia a dia, nas nossas estudos, na internet, oradores, palestrantes maravilhosos que falam divinamente, nos envolvendo a alma, nos envolvendo o sentimento, nos fazendo entrar em sintonia com o Criador. A gente ouve cada palestra aqui e choca a gente. Mas será que aquelas não são simples palavras? Será que no íntimo do lar, aquelas pregações estão sendo vividas por aquelas pessoas que estão ali pregando? Será que o orador que fala tão bem é aquele que diz: faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Então, a gente tem que se ater a isso. Será que nós, essa chamada, na verdade, é para nós? Será que nós estamos agindo dessa forma também? Ele dá uma demonstração aqui de como agem as pessoas. E isso vem para mim. Será que eu estou realmente pregando em nome de Deus, realmente para o próximo, para colaborar? Então, são tantas as coisas que a gente não se atenta ainda. E continua, Emmanuel. Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Olha, quantas vezes nós paramos, né, para memorizar todo o Evangelho, para decorar o livro dos médiuns, para saber, né? Memorizamos tudo, conhecemos a Gênesis, mas e na hora de viver tudo aquilo, né? A gente lê poemas belíssimos, se comove, se empolga, se envolve com aquela história. E na hora de viver na nossa vida, como é que nós costumamos agir, né? Quando começam a surgir as dificuldades, as provações, então, qual a nossa atitude diante disso tudo? E será que todo este conhecimento é somente de valor externo? Será que está fazendo um efeito dentro de mim, né? Como a gente vai ver até que ponto a nossa fé é tão grande, né? A gente tem como exemplo, já citamos algumas vezes, o exemplo de Jó, uma pessoa riquíssima, mas com uma fé inabalável em Deus, perdeu toda a sua riqueza, perdeu todos os seus filhos, perdeu a própria saúde, perdeu o próprio corpo físico, e mesmo assim ele continuou com a sua fé firme e inabalável. E a nossa, até que ponto a nossa fé é tão forte a ponto de superar os problemas, a ponto de superar as dificuldades, que não são poucas dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na nossa luta do dia a dia. E nós estamos realmente prontos para tudo isso, preparados para enfrentar tudo isso. Vamos botar, comparar essas situações à nossa vida do dia a dia. O que a gente tem feito para entender, colocar na nossa vida tudo aquilo que a gente tem estudado, tudo aquilo que a gente tem pregado, aquilo que a gente tem procurado nos melhorar? Na hora de colocar em execução, nós estamos conseguindo fazer isso? Se a gente estiver tentando, já está de bom tamanho, porque de aos pouquinhos a gente vai conseguindo. É um passozinho aqui, amanhã outro, e aos poucos essas coisas vão penetrando dentro da gente, vão nos fortalecendo e vão nos dando a força que a gente precisa. Porque o problema está em todo lugar. Está na nossa casa, está no nosso trabalho, está no nosso dia a dia. E continua, Emmanuel. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Olha, a gente vê cada médium maravilhoso, né? Cada mensagem contagiante, esplendorosa. São médios com grandes faculdades, através das quais os bons espíritos nos enviam essas mensagens, nos enviam esses livros, os conselhos. Mas para quem estão sendo enviadas essas mensagens que o médium recebe?
Em primeiro lugar, a gente já viu que nós já estudamos em temas anteriores, que quando a mensagem vem, é para mim, médium, que estou transmitindo, é para mim que estou escrevendo, é para mim que estou falando. E o que que acontece na maioria das vezes? A pessoa se empolga e começa a achar que a mensagem que está recebendo não é para ele, sim para o próximo. E aí é que entra o grande problema, né? O médium começa a achar que a mensagem é para o próximo, que é para o obsessor, que é para o grupo para que ele está falando, né? E o que que acontece muitas vezes? É que muitos dos médios são portadores desse instrumento maravilhoso e acreditam que tudo que escreve é para o próximo, não é para ele, né? Porque a gente sabe que, no fundo, é para a gente mesmo. Então, a gente tem até uma historinha do Divaldo que eu acho que eu já contei aqui para vocês, não, mas não custa nada relembrar que essas histórias elas costumam fixar muito nosso entendimento, né? E Divaldo conta que certa vez, num momento de muita angústia dele, de muito desespero, as pessoas querendo derrubar ele e tudo mais, muitos problemas da vida dele, ele, no momento de desespero, estava lá em oração e aparece a mentora dele, Joana de Ângeles, pergunta o que que ele tem. Ele, mas a senhora não está vendo a dificuldade que eu estou passando, os problemas que eu estou passando, tudo isso na minha vida, são tantas as coisas. E a senhora queria pelo menos uma palavra de carinho da senhora, mas tudo que a senhora escreve é para os outros, é um monte de livro, nunca escreveu uma frase para mim, né? E ela simplesmente olha para ele e fala: meu filho, tudo que eu escrevi até hoje é para você. Observa os tempos verbais. É ti, é tu, é você. Então, tudo que eu escrevo, em primeiro lugar, para você. Leia, observe, reflita e depois passe em frente. Então, são tantos os exemplos que a gente vê no dia a dia, né? E que servem para alertar a gente. E continua Emmanuel: escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria, comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Olha, a gente vê aí realmente quantos romances, quantas histórias, quantos poemas que a gente lê no dia a dia nosso, né? De nossas vidas espirituais, alguns tão belos e comoventes que é como se a gente estivesse dentro daquela história, como se aquela história fosse a minha história. Tem umas aí que estão contando a minha vida, né? E a gente se envolve de certa forma. E continua Emmanuel: clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Quantas vezes, quantas penitências a gente faz, principalmente nos momentos de angústia, de tristeza, rogando a Deus o socorro das nossas aflições, nos pomos de joelho, em orações, pagando promessa. Muitos de nós, a maioria de nós, sem uma visão real do que realmente é agradável aos olhos de Deus, né? A gente vê pessoas se castigando, se mutilando em nome de Deus, para agradar a Deus. Olha, isso é uma coisa que no início da nossa civilização existia as oferendas, inclusive oferendas humanas. A gente é conhecedor dessas histórias. E ainda hoje, por incrível que pareça, existem as pessoas fazendo sacrifícios, subindo escadarias de joelho, chega lá em cima com o joelho todo rasgado. Em que isso vai agradar a Deus? Em que isso vai fazer com que a gente se livre dos pecados, né? Então, a gente não continua, de certa forma, com esse tipo de adorações. E continua Emmanuel: adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Então, esses são links colocados aqui em tudo isso, eles mostram a maneira como nós usamos para estar conectados com o alto. Esses links que eu falo, todos esses links que a gente destacou nessa leitura,
a maneira que nós usamos para estar conectados com Deus. Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que vale o culto filial, estéril e egoísta? E, e a grande questão é essa: de que vale a gente estar realizando todas essas tarefas, está indo nas nossas igrejas, nos nossos templos, nas casas espíritas, se a gente não consegue enxergar o outro, se não consegue ver o irmão aflito, que é igualzinho a nós, é filho do mesmo pai, é herdeiro do universo. Então, muitas vezes nós nos empolgamos tanto com os estudos, empolgamos tanto com o nosso grupo, com a nossa equipe, com a nossa casa, com a nossa igreja, com o nosso templo, e a gente esquece que tem um irmão passando necessidade. Tem um irmão precisando de um consolo, tem um irmão precisando de uma orientação, tem um irmão passando fome na esquina, e a gente se dá conta disso no nosso dia a dia. A gente está tão envolvido no nosso estudo, no nosso ambiente de paz, nosso ambiente de harmonia, e esquece que a humanidade não está dessa forma. Então, é necessário o culto a Deus, sim, é necessário o agradecimento, é necessário o fortalecimento da nossa fé, mas é necessário reconhecer que nós estamos aqui para progredir, para colaborar, para ajudar, para incentivar aquele irmão que ainda não chegou, não alcançou o mesmo grau que eu, o mesmo limite que eu, e tê-lo como irmão realmente, filho do mesmo Pai, filho do mesmo Criador. A gente não consegue entender isso ainda. Então, diante de tantas catástrofes que a gente vê, tantas guerras, a fome no mundo, né? A gente faz preces belíssimas. Nós oramos pelo Afeganistão, nós oramos pela guerra no Vietnã, nós oramos quando acontecem os desastres naturais e oramos com muita fé, né? Principalmente quando a gente está em grupo, né? A gente costuma fazer isso. Madre Teresa dizia o seguinte: se você quer fazer alguma coisa pela paz do mundo, vá para casa e ame a sua família. Olha a diferença, né? Enquanto a gente está se preocupando em orar pelo mundo inteiro, não que a gente não vá deixar de fazer isso, é nosso dever como cristão, orar, pedir pela paz mundial, pedir pela paz onde estão em guerra, mas também não esquecer a nossa família, que é onde começa a nossa evolução, é onde começa a nossa caminhada, é onde começa o nosso entendimento, é o nosso grande teste, né? Se a gente não consegue superar as dificuldades do lar, como vai superar as dificuldades do mundo? Se a gente não consegue colaborar para a harmonia do lar, como eu vou colaborar para a harmonia do mundo? Olha, são tantas as coisinhas que a gente tem que ir melhorando, tem que ir fazendo, né? Para se harmonizar mais, para ser realmente aquele cristão verdadeiro que está em busca de auxílio ao próximo, né? Então, é fácil a gente amar o irmão que está lá do outro lado do mundo, que está lá sofrendo, que está lá passando necessidade, que está dentro das favelas, perdeu seus familiares, perdeu seus bens. Mas e amar aquele parente que está ali do nosso lado, que muitas vezes é a pedra no sapato, é aquele espinho que está cutucando a gente todo dia. A gente consegue fazer isso. Os filhos que dão trabalho constante, os esposos, as mulheres que dão dor de cabeça, a gente tá, não deixa de ser a nossa aprovação, o nosso objetivo. E a gente está fazendo o que para amenizar essas situações, para entender, para compreender. Quando a gente está sendo perturbado em casa, a gente está levando aquelas alfinetadas, é, a gente não consegue ter essa paciência. A gente consegue orar para quem está lá fora morrendo, passando fome, necessidade, mas e dentro de casa? Como é que está sendo a nossa atitude com relação aos nossos entes queridos, aqueles que estão dormindo do meu lado, que está dormindo no quarto ao lado? Então, a gente vai levando a nossa vida e não vai observando essas coisas. Continua Emmanuel.
Um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa através do amparo constante aos irmãos menos felizes. E aqui nos é chamada a atenção para a responsabilidade que temos de cuidar uns dos outros, de colaborar para a evolução e engrandecimento dos nossos irmãos, da própria humanidade em si, né? O que a gente tem feito com relação a isso? O que a gente tem feito para ajudar o meu próximo? O que a gente tem feito para ajudar a própria humanidade em si? E continuando, incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Então, aqui ele resume tudo numa pequena frase, né? Aqui a gente não pode esquecer do poder da nossa oração, não pode esquecer da sintonia com o alto, porque é através dessa prece que nos comunicamos com o psiquismo divino, que envolve todo o universo. Deus, ele não está somente no céu, no universo. Ele está aqui no nosso meio, está na minha casa hoje, está na casa de vocês hoje, está no lar de cada um de nós, né? E a oração é o meio que podemos usar para mudarmos o ambiente em que a gente vive. É através dela que nos fortalecemos para melhor servir a Deus. Mas de que maneira? Amando, respeitando, compreendendo, aceitando o próximo como ele é. Muitas vezes a gente não pode mudar, mas a gente tem que dar o exemplo, né? E colaborar com aqueles que estão sendo, de certa forma, um pouco retardatários na jornada, na caminhada. A gente sempre pode fazer um pouquinho, não pode fazer muito, mas a coletividade, ela engrandece. Então, façamos cada um a nossa parte, compreendendo, aceitando, não julgando, não condenando. Então, tudo faz parte da nosso crescimento. Então, seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Então, aquela coisa que, uma certa vez, Jesus deu um exemplo. Tive sede, me destes de beber. Tive fome, me destes de comer. Estava nu e me vestistes. Então, são essas coisas. Então, todas as vezes que a gente age dessa forma para ajudar um irmão, é a quem que a gente está ajudando. A Jesus, ao bem a gente está fazendo a quem? A Jesus, a Deus. Porque essa é a nossa missão aqui como cristãos. Essa é a nossa função: crescer, colaborar, ensinar, ajudar a quem está na caminhada comigo, porque nós somos a grande família universal e todos nós, queiramos ou não, estamos na mesma jornada, estamos no mesmo patamar. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente isso: procurar entender tudo isso, procurar se melhorar, procurar crescer moralmente, espiritualmente, intelectualmente, colaborando para a evolução do nosso planeta. É um pouquinho só de cada um de nós. De repente a gente acha que não vai influir, mas vai. É lá no meu trabalho eu dou exemplo, né? Lá no meu lar eu dou exemplo, no meu grupo espírita eu dou exemplo, lá na minha igreja eu dou exemplo. Então, se eu for esse exemplo, a coisa muda, a coisa evolui, a coisa cresce. Então é isso que a gente tem que colocar na nossa mente, que é aquele grãozinho que a gente semeia na beira da estrada, no caminho, e que vai fazendo a diferença no nosso dia a dia. Para que possamos ter absorvido um pouco mais desses conhecimentos, que a paz do Pai Celestial esteja nos envolvendo, não só hoje, mas todos os dias da nossa caminhada, nos fortalecendo e nos dando a força que a gente precisa para melhor compreender
para melhor aceitar a vida em suas diferentes situações, né? Que a paz esteja com todos nós. Amém. Essa lição de hoje, como acontece nos outros, né, domingos, você vê que realmente é uma continuidade, é uma lembrança, né? A gente está sempre destacando, né, esses mesmos pontos para poder facilitar assim, nosso entendimento. Uma coisa que me chamou a atenção é o próprio título, né? Adoração e Fraternidade. Porque de tudo isso que o seu Lécio falou, do que foi lido também, eu acho que é importante a gente destacar assim, duas coisinhas que são o título, né? Quando a gente fala em adoração, a gente precisa compreender no sentido de que é o nosso momento de demonstrar todo o nosso amor a Deus, né? Aos ensinamentos de Jesus, a gratidão que a gente precisa ter, né? Pelas oportunidades que a gente recebe, né? Na vida. E, paralelo a isso, a gente vê, como o seu Lécio falou, que tem essas questões que acabam atrapalhando, né, a nossa caminhada, porque existem os exageros, existem as preocupações com as aparências, né, aquela questão que o senhor falou, né, do orador que fala muito bem, mas será que aquilo que ele está falando reflete o que ele sente? Nesse aspecto, eu acho que até nisso a gente pode pegar como um fator de motivação, porque isso é muito individual, né? Ele pode ter preparado lá uma lição maravilhosa, um conteúdo lindo para poder passar, mas se ele não tiver aquilo no coração dele, entre ele e Deus. Mas, por exemplo, nós que estamos aqui do outro lado, ouvindo de repente aquelas palavras assim bonitas, aquele texto, né, que ele preparou com cuidado para poder impressionar, aquilo de repente pode nos impressionar, e positivamente, porque às vezes o conteúdo daquela mensagem não tocou quem está falando, mas pode tocar quem está ouvindo. Então a gente precisa procurar se ligar naquilo que é realmente mais importante, né? O senhor falou de uma coisa que me lembrou também, às vezes a gente vai em lugares que são muito pomposos, né? Ou igrejas, ou centros, eu nem vejo tantos assim, muito sofisticados, mas acontece muito com igrejas, né, e tal. Andou um tempo, anos atrás, que a gente estava, eu pessoalmente, né, estava muito naquela coisa de querer me encontrar em relação à religião, então eu fui em alguns lugares que algumas amigas me convidavam, vamos lá comigo, pra você conhecer a minha igreja, que não sei o quê. Por vezes eu ia em igrejas assim, maravilhosas, sabe? Com ar-condicionado, aquele conforto todo, mas eu me sentia assim, aquela coisinha pequenininha, porque não estava à vontade. E quando eu comecei a frequentar a fraternidade, que como o senhor mesmo falou, é um lugar simples, às vezes você passa ali, você nem diz que é um centro espírita, né? Parece mais uma casa mesmo, né? Comum. Foi onde eu me senti super acolhida, assim, nos momentos assim mais difíceis, né? Em momentos muito difíceis que eu passei na minha vida, foi um lugar em que eu encontrei o amparo que eu estava precisando para aquele momento que eu estava vivenciando. Então é exatamente isso que a gente tem que prestar atenção, é a forma como a gente encara, não a forma como a coisa se apresenta, porque às vezes, de fato, né, às vezes as pessoas precisam de coisas mais sofisticadas, outras precisam de coisas mais simples para poder te tocar. É isso que a gente precisa, né, atentar. E a lição, ela vai tocar de uma maneira diferente para cada um de nós, né? Com toda certeza. Nós lemos essa leitura que o senhor Lécio propôs, mas cada um vai ter o seu próprio entendimento. Aquilo vai ter tocado em cada um de nós de maneira diferente, né? E é isso que a gente precisa tentar focar no nosso, sem ser egoístas, mas no nosso, individualmente falando, o que aquela mensagem está trazendo para a gente, em que a gente pode tentar se melhorar, se aprimorar, aprender com aquilo, né? E se quem está transmitindo a mensagem não estiver sendo tão sincero, é entre ele e Deus. Mas se aquilo que ele estiver dizendo forem lições, forem ensinamentos que têm um valor, que tomara que a gente consiga assimilar isso, né? E o outro ponto da fraternidade. A leitura também diz isso, né? Que não adianta você adorar a Deus, falar, né, aquelas preces maravilhosas, se você não é capaz de amar o seu irmão, né? Se você não é capaz de ser um pouco mais maleável, um pouco mais compreensivo, um pouco mais fraterno, mais amigo, né? E eu me lembrei de uma coisa que, assim,
a fraternidade ela enseja no mais forte, cuidando do mais fraco, né? Aquele mais preparado, não sei se eu vou usar o termo mais adequado, mas o mais preparado amparar aquele que é menos instruído, vamos dizer assim, né? Aquele que tem uma fé mais forte, dá sustentação para aquele que está meio vacilante, que aquele está precisando, né, de uma palavra, de um conforto, de uma oração, né, de um ensinamento. E a gente percebe isso na própria natureza. Eu gosto de ver aqueles documentários de animais, né? Aquilo ali é incrível, né? Cada coisa linda que você vê. E eu lembro que eu vi um documentário falando dos elefantes, e o elefante, ele anda muito em manada, né? E o elefante, ele traz esse ensinamento de fraternidade. O elefante, naquele movimento dele se deslocar, os mais frágeis ficam no centro da manada. E os mais fortes e maiores ficam na beirada, justamente para ir protegendo os predadores que podem, né, aparecer. Então, assim, é um exemplo que pode parecer bobo, mas traz uma lição assim importante, que é exatamente isso que Deus ensina para gente, né? É aquele que tem mais condições cuidar daquele que tem menos nesse momento, mesmo porque a nossa vida é um ciclo, né? Então, num determinado momento, você está precisando de auxílio, de uma conversa, de um amparo. No outro momento da vida, às vezes é aquele a quem você amparou que vai ter condições de conversar contigo, de te aconselhar, de te amparar, né? Então é isso, é o mais forte cuidando do mais fraco, é o mais preparado cuidando daquele que é menos preparado, aquele que tem a fé mais robusta cuidando daquele que está com a fé mais vacilante, né? E assim, a natureza é assim, a gente vê as plantas, né? Tem aquelas plantas que são as árvores que têm aquelas copas mais, né, mais esbeltas, maiores, e embaixo você vê aquelas plantas que estão lindas também, mas elas só são lindas porque elas estão protegidas do sol, daquele sol forte que as maiores estão cuidando. Então, quer dizer, Deus, assim, nas menores coisas, ele colocou tudo numa perfeição tão grande e basta a gente parar para observar, né? Ter um olhar um pouquinho atento para observar essas coisas. E daí a gente tirar as lições, né? Para poder ver como é que a gente deve se conduzir. Às vezes a gente não precisa de coisas muito sofisticadas, basta a gente olhar ao nosso redor, olhar para a natureza, para os animais, para a forma como a gente até conduz assim a nossa família, porque na maioria das vezes a gente procura oferecer o nosso melhor para a nossa família, para os nossos, né, dentro do nosso núcleo. Mas isso também precisa ser expandido do portão para fora, né? Não é só para aquela bolhazinha. Então, eu acho que é esse o ensinamento, né, que a lição de hoje veio trazer. A gente realmente tentar colocar o nosso melhor para fora, mas parando para observar o que está ao nosso redor, né? Eu acho que é isso que o entendimento que eu tive, né, da lição de hoje. É verdade. E com relação a esse detalhe das belíssimas orações, belíssimas pregações, a gente, ele chama a atenção da gente aqui para que nós nos observemos e ver se a gente não está agindo dessa forma, né? Não são coisas que acontecem no dia a dia, na rotina do dia a dia. Existem tantas histórias que falam sobre essas coisas. Tem inclusive uma que eu acho que eu já contei no nosso centro lá, de um palestrante brilhante. O cara falava divinamente bem. Quando ele chegava, no dia que era a palestra dele, a casa lotava. Todo mundo queria abraçá-lo, queria cumprimentá-lo. E nessas reuniões, sempre tinha um senhor caladinho, ficava lá no final, talvez com pouco estudo, pouca compreensão, né? Ficava só observando, enquanto ele estava lá pregando brilhantemente, né? Depois de certo tempo, os dois desencarnam. E esse senhor, bem pobrezinho, que estava lá atrás, eu só ouvia, nunca abriu a boca para comentar nada, estava numa situação bem elevada, enquanto que ele estava no umbral, né? E ele, vendo aquele senhor lá em cima, pergunta por que ele que estava lá atrás, ficava lá atrás, não participava de nada, estava tão bem, enquanto que ele, que orava tanto, ensinava tanto, estava naquela situação. Qual era a diferença, né? E o senhor respondeu, simplesmente não sei, simplesmente eu fazia o que você mandava fazer. Ou seja, aquele senhorzinho lá atrás, ele estava colocando na prática o que ele estava ouvindo. Enquanto que o grande orador
era brilhante, chamava atenção, mas não vivia aquilo que estava ensinando. E assim, são muitos no nosso dia a dia, né? Não é uma história só simplesmente por história, é uma coisa que acontece, não é só na doutrina espírita, são em todas as religiões, em todas as igrejas, em todos os centros. Tem aqueles que estão ali realmente com amor, por amor a Deus, por amor ao próximo, mas tem aqueles também que ainda se deixam envolver, até querem ajudar, mas se a vaidade bate mais forte, o orgulho bate mais forte, ainda está predominando dentro deles, e é isso que faz a diferença. É isso que a gente tem que se atentar. Até que ponto o meu orgulho está ainda me dominando? Até que ponto a minha vaidade está ainda me deixando agir de determinadas formas, né? E como a gente aprende com a natureza, né? Porque, por exemplo, uma árvore copada, como a Elaine falou, como tem vida ali dentro, ali em volta daquela árvore, né? Vida de outros animais, né? Os passarinhos fazem ninho, as lagartas, as borboletas, né? Que depois também com as flores, né? Os frutos, né? Então, se a gente prestasse atenção mais na natureza, a gente acho que vivia melhor, né? Porque a gente quer as coisas para ontem e a natureza ensina que tem os ciclos dela, né? Tem o inverno, tem o verão, tem a primavera, né? Tem o tempo de colher, de plantar e de colher, né? E a gente quer as coisas para ontem e não faz por onde, né? Verdade. Geralmente, né? Às vezes eu dou assim umas mancadas que eu sei, Jesus, para que a gente lê tanto se a gente ainda faz as bobagens, né? Aí eu fico assim, ah, meu Deus, deixei passar uma oportunidade, mas já passou, né? A gente não bebe da mesma água que passa no rio, né? A água vai embora e a gente já pega outra, né? É, faz parte da nossa jornada mesmo, é assim mesmo. Mas a gente tem que ir aprendendo, né? É Pondo em verdade. prática, né? Porque só escutar e ter a sua opinião, mas não fazer, né? Não adianta, né? É Então, aí verdade. vem a cobrança, né? Que, poxa, eu não era para ter feito isso. Eu poderia ter agido diferente, mas não agi. Então, eu lembrei agora, hoje cedo, eu ouvindo uma palestra do Divaldo sobre Dr. Bezerra de Menezes, né? A grandeza desse apóstolo, as atitudes dele, né? O que ele fez de bem e continua fazendo, né? Mas quando encarnado, que grande médico extraordinário que nos deixa esse legado de, de caridade, de humanidade, né? E aí ele deu uns exemplos, né, de Dr. Bezerra, das, das, dos, das benfeitorias que ele fazia com o povo, né, da, das suas ações. Então, o texto de hoje tem muito. Eu lembrei muito isso, eu me emocionei com, com as histórias dele, né? Quer dizer, um dos exemplos, né? Porque foram muitos. Ele passou a vida inteira dele dedicando, né, a saúde, a cura dos menos favorecidos, principalmente, né? A todos que o procuravam. Mas principalmente que ele deu tudo de si, né? Deu todos os seus, vamos dizer assim, seus bens materiais, como por último, até seu anel de formatura que ele tinha, que era a única coisa, o único bem que ele tinha, e ele doou para uma paciente que não tinha condição de comprar seu remédio, né? Então,
daí você vê o grande ato de humanidade, de caridade, de amor ao próximo, que é esse grande espírito que a gente teve esse prazer de conhecer, né, de nascer nas nossas terras brasileiras, né, como nosso grande guia e nosso grande instrutor. Eu admiro demais, acredito que vocês conhecem, né, a história dele. E também eu vi o Lúcio Mário, né, o ator que fez, né, trabalhou no... Acho que ele que foi o protagonista, né, do filme, do Bezerra de Menezes. E ele falando, né, da vida de Dr. Bezerra. Então, assim, toca muito a gente quando ouve essas histórias, principalmente esses grandes, né, orientadores, evangelistas, né, do nosso tempo, que nos toca, né, o nosso coração, toca o nosso ser. E a gente, é uma lição, né, para todos nós, para que a gente possa pôr em prática também, né? E ter fé, continuar pedindo a Deus para ter essa força, para a gente, e sabedoria, né, para saber agir na hora certa e ter coragem realmente de fazer o que tem que ser feito, né, dentro das nossas possibilidades como humano. Ser mais humanista, né? É isso. Então, o estudo de hoje está falando mais de fraternidade, digamos assim, adoração, e envolve o quê? O amor, sobretudo o amor. Tudo isso resumindo, nós queremos resumindo, o amor. O amor por si próprio, o amor pelo seu próximo, o amor a Deus, o amor à criatura, o amor à natureza, o amor por tudo. E assim, uma coisa que fica muito, digamos assim, uma coisa que fica muito claro para nós, como nós estamos começando o mês de setembro, mês da mulher, mês amarelo, né? Setembro Amarelo, que é o mês do suicídio, em que nós vemos aí um momento tão difícil da nossa caminhada, muitos irmãos aí perdendo a vida pelo desespero, a loucura, muitas vezes pelo desamparo, pela falta de amor do parente, dos governantes. Então, nós queremos assim deixar bem claro, eh, fortalecendo nas nossas mentes esse amor pela família, esse amor por que está perto de si, porque nós vivemos num mundo, num momento tão frenético, que nós não estamos se preocupando com o próximo. A maioria da humanidade está preocupada com si próprio. Embora a pandemia veio trazer esse aconchego, esse olhar mais profundo, um para com o outro, mas ainda falta muito para nós chegarmos a ser homens fraternos, que se preocupar com o nosso próximo. E aí foi muito bom quando foi falado aí que está dentro da família. E às vezes está ali do nosso lado uma pessoa sofrendo e nós não vemos, porque nós não se preocupamos, muitas vezes não paramos para pensar, para perguntar se aquela pessoa está bem, o que ele está sentindo, se precisa de ajuda. E depois que acontece o ato em si, que é muitas das vezes o desespero leva o irmão da cabo da vida, é que a gente se pergunta: como é que isso aconteceu e eu não vi? Como é que eu não consegui perceber? Por que que eu não olhei mais para o fulano? Por que que eu não perguntei mais por ele? Por que que eu não me preocupei de saber o que estava acontecendo naquela cabecinha que muitas vezes não achou uma brecha para falar, jogar seus sentimentos para fora e receber ajuda? Porque isso é muito importante. Setembro Amarelo que traz para nós uma atenção muito grande para essa falta de amor, para essa falta de atenção, para essa falta de preocupação. Achar que as coisas estão tudo bem para você
que aí é o nosso ego falando mais alto e esquecendo daquele que está ao seu lado. Nós não estamos falando apenas dos parentes, não. Nós não estamos falando apenas do filho, da esposa, que está sempre ao nosso lado, e nós temos um olhar mais profundo, até mesmo para aquela pessoa que está ali na esquina, e que nós passamos e que vemos eles perdidos. Muitas vezes não damos nem um bom dia, que às vezes, através de um bom dia, nós damos a oportunidade dessa pessoa se aproximar de nós, dessa pessoa abrir seu coração e falar o que está acontecendo dentro dele. E ele não quer nada, ele não quer que você leve ele para a sua casa, ele só quer ser escutado, ele só quer ser ouvido, só quer ser percebido. E nós não percebemos que nós estamos deixando uma imensa oportunidade passar por não ter um olhar profundo por ter aquela criatura que eu nem conheço. Mas eu passo com tanta pressa, esqueço de dar bom dia. Eu passo com tanta pressa que esqueço até de olhar e perguntar o que você tem, o que você está sentindo, em que eu posso lhe ajudar, porque muitos de nós achamos que ali tem um malfeitor e nem sempre tem um doente, tem uma alma perdida, tem uma alma, digamos assim, precisando de acolhimento. E é desse instante que nós abrimos a porta de nossos corações e temos assim compaixão, amor pela dor alheia, não só pelas nossas dores. E se nós fazemos esse trabalho dentro das nossas casas, com os nossos parentes, não fica difícil de praticar isso lá fora, porque já é uma prática. Mas eu pergunto, como nós vamos olhar para a dor alheia, que eu não conheço, se eu não consigo olhar para a dor que está dentro da minha casa? Se eu não consigo olhar nos olhos daquele que está dentro da minha casa, que convive comigo, que faz parte da minha vida, e se eu não me preocupo com ele, como é que eu vou me preocupar se eu não tenho esse hábito? A nossa vida, a natureza, ela não dá salto. A nossa vida, tudo é o quê? É experiência, é vivência. Se nós não vivenciarmos isso nos nossos lares, dificilmente nós vamos conseguir colocar em prática lá fora. Então, nós precisamos resumir, não, nós temos assim, resumindo tudo, é o amor, gente. Que o amor ele faça parte da nossa vida em todos os momentos, em todas as situações. E não vamos deixar essas oportunidades passar. Viu alguém triste? Não se poupe. Vá lá, converse, vá de máscara, mantenha a distância. Não perda a oportunidade. Muitas vidas estão indo para o outro lado. Sim, esse mês, então, que foi o que mais está sendo falado, irmãos, ainda mais os jovens, está sendo muito mais frequente nos jovens desesperados com as notícias massacrantes que estão ouvindo, que eles não sabem, sem experiência, não sabem tirar uma lição daí, e vão achar, e acham que a vida é isso, que é uma realidade, que a maioria não para nem para pensar, não faz uma prece, não faz uma oração, e aí o que que acontece? Vidas vão, o desespero bate, a família não acolhe, a sociedade também não. A única saída para essas pessoas é morrer, acabar tudo, e que não acaba, e que não acaba. Começa um novo círculo de sofrimento. A vida continua com muito mais sofrimento. Além do sofrimento, da dor, da tristeza, da miséria que nós estamos passando, vamos levar a culpabilidade da vida que nós tiramos, da infração da vida que nós tiramos, que foi o dom que Deus nos deu. Que ninguém tem esse direito de tirar, somente Deus sabe o momento de nós sairmos da ramagem carnal. E nós não podemos fazer isso em momento nenhum, por pior que seja a situação. Peça ajuda. Que, assim, quem estiver escutando esse estudo, que pense bem nessas palavras do acolhimento, do amor, o amor amplo, o amor ao próximo. Nessa semana, eu escutei na Rádio Rio de Janeiro, em que um moço estava pediu um Uber,
porque ele queria se suicidar, mas ele queria se suicidar longe da família, para que não tivesse ninguém para pegar ele, para salvar. Ele queria acabar de vez com a vida. Então ele chamou um Uber. Aí o Uber veio, pegou ele, ali estava um trajetório, foi colocar, estava o rapaz, um rapaz espírita, o motorista, estava ligado na Rádio Rio de Janeiro, falando sobre o suicídio com o Gerson Monteiro, que ele tem um livro sobre suicídio e suas consequências. E aí, quando passou a veneta na Rádio Rio de Janeiro, aquilo tocou ele por dentro. Ele falou: para, faz o retorno, por favor. Aí o motorista não entendeu nada. O que aconteceu? Aquelas palavras sobre o suicídio e suas consequências de Jéssica Monteiro, que é uma veneta que passa na Rádio Rio de Janeiro, fez com que ele salvasse a vida desse irmão. Ele se arrependeu, pediu o rapaz para fazer o retorno motorista, voltou para casa e agradeceu muito a Deus por ter ouvido aquelas palavras consoladoras, que para ele a solução era o suicídio, aonde na Veneto fala que o suicídio não é a saída, não é a esperança, é o fim de uma vida na carne, mas um começo de um sofrimento intenso que poderá demorar meses, séculos ou milênios. Só Deus sabe da situação de cada um, que tem agravante, na lei de Deus tem agravante e atenuante. O que esse irmão fez? Agradeceu muito a Deus por essas informações. Ou seja, ele teve essa oportunidade, mas quantos irmãos estão pela rua que não têm essa oportunidade de escutar alguém, de ouvir alguém, de sentir um abraço de alguém? Abraço não, que nesse momento a gente não pode abraçar, mas só em você acenar com a mão, você olhar para a pessoa, dar um bom dia, uma boa tarde, olhar, sabe, mesmo sem ver o sorriso, aquilo dali traz refrigério para aquela alma. Alguém se importou comigo, alguém se preocupa comigo. Embora minha mãe, meu pai, meus irmãos não tenham fé em mim, não acreditem em mim, mas alguém cuidou de mim. Vou crer, vou acreditar que vale a pena viver. E, gente, não temos outra saída. Como diz Jesus, o amor cobre a multidão de pecado. O amor salva a vida. Que nós possamos ver na nossa jornada. Eu sei que nós somos pais, como foi falado aí, falamos muito bonito para o outro, mas que nós possamos trazer esses ensinamentos para dentro de nós. Que essas sementes que hoje estão sendo plantadas, como a nossa irmã falou, do Dr. Bezerra de Menezes, que fez esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que ele também hoje, como missionário de luz, trabalhando principalmente pelo planeta Terra, que ele pediu a Maria de Nazaré para que deixasse ele mais tempo aqui conosco, fez um trabalho imenso, fez um trabalho muito cansativo, um trabalho muito generoso. É o que nós estamos conseguindo fazer. É o que nós estamos conseguindo hoje, fazendo esses trabalhos tão pequenininhos, que vai somar lá na frente um trabalho no futuro do senhor Dr. Bezerra de Menezes, que um irmão que também perdeu toda a sua família com a doença, perdeu para muitos problemas, um filho com problema de loucura, a mulher com um problema generativo que acabou desencarnando também, e que sofreu várias perdas, mas não perdeu a fé. Então, que seja esse exemplo de Dr. Bezerra de Menezes para nós, seja o exemplo de Jó, que ele falou, o nosso irmão Laércio lá na frente, essa fé que também foi outro irmão que perdeu o filho, perdeu a esposa, perdeu o recurso, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Por quê? A palavra nesse momento para nós, a palavra-chave, o amor e a fé, não falte nas nossas vidas. Não deixando esse combustível do Espírito, esse combustível da vida, que é o combustível do amor, o combustível da fé, faltar em nossas vidas. Que com amor e com a fé, nós vamos vencer todas as adversidades que está passando, que estamos vivenciando, que virá pela frente, que nós ainda não sabemos. Mas Deus está nos preparando para passar por cada uma dessas adversidades de cabeça erguida, confiante. Momento nós vamos cair, momento nós vamos vacilar, momento nós vamos chorar, é certo,
é normal, mas a fé, ela vai estar sempre nos dizendo que o caminho é esse, que Deus está conosco, que Jesus está nos guiando a cada passo da nossa vida, que os nossos mentores estão seguradinhos, pegadinhos nas nossas mãos, nos orientando, e que nós vamos vencer a nós mesmos para poder vencer o mundo. Que Jesus possa estar sempre presente nas nossas vidas, nos dando força para enfrentar as nossas adversidades, que elas são necessárias e nós vamos precisar muito dessa presença querida, dessa presença divina, que é o amor de Jesus por todos nós, que é nosso irmão maior. Então, nós vamos continuar com os nossos pensamentos, ligados a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, nossa mãe querida, que tanto tem nos ajudado nessa luta incessante, que é nós trabalhando as nossas imperfeições, lutando contra o inimigo que cada um de nós carregamos dentro de nossos corações ainda, infelizmente, que é o egoísmo. Que Jesus possa estar presente, fortalecendo a nossa moral, fortalecendo, Senhor Jesus, o nosso espírito, para que nós possamos vencer a nós mesmos. E assim, amado Mestre Jesus, nós te pedimos, pelo planeta, pelo país, pelo universo, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Pedimos também, amado Mestre Jesus, que tenhamos uma semana de paz e harmonia, que seja em casa, no trabalho, na condição, que é que nós encontramos, que a nossa luz brilhe. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes, lendo teu Evangelho de luz, fortalecendo o nosso espírito para mais uma semana de luta. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.